Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as suas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe e que Ele fale conosco por meio das Escrituras. Meus irmãos, que privilégio nós temos ao longo deste mês de celebrarmos mais um aniversário da nossa igreja. São 57 anos de história, 57 anos de serviço ao reino do Senhor. A história da nossa igreja se confunde com a história de muitos que aqui estão presentes. Aqueles que puderam vislumbrar a implantação, o desenvolvimento da igreja até aqui puderam encontrar fonte de instrução, de auxílio, de conforto, puderam dar os seus primeiros passos, não só fisicamente, mas também no mundo espiritual, buscando a edificação e a sustentação nos caminhos do Senhor. Que bênção nós temos de aqui congregar. Que bênção essa igreja tem sido a muitas outras pessoas que aqui não congregam, servos que estão distantes e que têm trabalhado no reino de Deus. E nesses instantes em que nós celebramos o aniversário da nossa igreja, como o salmista Davi, nós precisamos de fato render louvores àquele que é digno de toda a honra e toda a glória e que nos proporciona esse momento festivo. O Senhor nosso Deus, a razão e a motivação da nossa existência. Nós olhamos para o Salmo de Davi e vemos um profundo louvor, um profundo celebrar ao nome do Senhor. Davi enfatiza o amor e a compaixão do Deus que mantém a aliança com Israel, seu povo. Davi enfatiza a misericórdia e nós vemos logo no começo ele então conclamando com uma nota de louvor a si mesmo a bendizer e a exaltar o nome do Senhor. Depois nós vemos nos versos 1 e 2 ainda um duplo apelo nesse sentido, e o Salmo termina com um quadruplo apelo apontando exatamente a perspectiva de bendizermos o nome do Senhor. Davi convoca toda a criação, todo o exército de Deus e a si mesmo
a se prostrar diante do Senhor e adorá-lo. E nós precisamos, como Davi, proclamar a grandeza do amor de Deus, louvando por sua graciosa ação em nossa vida. A razão da nossa existência está fundamentada tão somente na misericórdia de Deus para conosco. A razão da nossa existência está fundamentada exatamente na designação da nossa missão de proclamarmos essa misericórdia, de anunciarmos o nome do Senhor até os confins da terra. E Davi louva o Senhor por essa misericórdia, apontando as bênçãos que havia recebido do Senhor. Eu gostaria de rapidamente mencionar algumas delas. Nós não vamos explorar todo o Salmo, mas eu gostaria de apontar algumas delas. Primeiro, nós olhamos no verso 3, que esse louvor se dá exatamente pela consciência que Davi tinha do perdão dos seus pecados. Ele vai enfatizar: é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades. Davi tinha plena consciência de quem ele era e de como transgredia os desígnios de Deus. Davi sabia que não era merecedor, não era digno de nada, mas sabia ao mesmo tempo que a misericórdia de Deus se renovava em sua vida e se manifestava de modo pleno por meio da misericórdia, do favor imerecido que Deus derramava sobre si. Ele descreve a ação graciosa de Deus em perdoar as suas iniquidades, as suas faltas, as suas transgressões. E meus irmãos, se nós estamos aqui reunidos como igreja, se nós existimos como igreja, a única razão é exatamente esta: o fato de Deus manifestar de igual modo a sua misericórdia sobre a nossa vida, de fazer com que os nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam perdoados e removidos. É tão somente pela misericórdia do Senhor em nos perdoar. O Evangelho nos mostra que o Senhor cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Todas as ordenanças que pesavam contra nós foram removidas. E isso porque Deus estendeu a sua misericórdia e nos perdoou. Nós nos apresentamos diante do Senhor como igreja, não porque temos qualquer merecimento, não porque somos conhecedores de algo que realmente nos torna aptos na presença de Deus, mas primeiramente porque Deus usou de misericórdia e nos perdoou em Cristo Jesus, fazendo com que nós crescêssemos nele e arrependêssemos dos nossos pecados. É por isso que Davi, você e eu, nós como igreja, precisamos louvar o Senhor, bendizê-lo, por conta da sua presença na nossa vida. Presença que traz perdão. Um perdão o qual nós não merecemos. Mas ainda assim, Deus nos concede. Mas Davi continua no verso 3 falando sobre outro aspecto que o levava a bendizer o nome do Senhor. Ele diz que é Deus quem sara todas as tuas enfermidades. Nós não sabemos ao certo aqui se Davi falava numa perspectiva literal ou num sentido figurado, apontando para cura de questões espirituais. Seja como for, nós podemos observar os dois aspectos e entender que Davi tinha consciência da intervenção de Deus também nessa perspectiva. É Deus quem opera na sua vida, de modo que ele realiza aquilo que a Davi era impossível de ser realizado. É Deus quem o cura das suas feridas, das suas enfermidades espirituais, tratando de cada uma delas, de modo que Davi então tivesse condições de continuar a servi-lo e a viver de modo agradável ao Senhor. Lembre-se do que o profeta Isaías falou sobre o servo sofredor, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. É na mesma linha que Davi apresenta o seu louvor, sabendo que o Senhor é quem o cura, tanto no aspecto espiritual, quanto também no aspecto físico. Alguns dos comentaristas, à luz do contexto do verso 4, tendem a entender que aqui Davi falava de um aspecto físico mesmo, exatamente porque no verso 4 fala de ter a vida redimida da cova, e nessa linha nós podemos entender que também é Deus quem nos alivia o sofrimento físico, é Deus quem proporciona a mim e a você, por vários meios, por vários instrumentos, a possibilidade de também alcançarmos a cura. Eu gosto sempre de lembrar alguns detalhes bem simples da nossa caminhada, como muitas vezes nós não confiamos em Deus para determinadas coisas do aspecto físico. É claro que eu não enfatizo aqui a possibilidade de Deus
curar todos nós. Ele vai curar conforme a sua sábia direção, conforme os seus propósitos. Mas é muito interessante como que alguns detalhes da nossa vida são marcantes e que mostram como desviamos nossa atenção dessa confiança que Davi expressava aqui. Quando nós estamos com uma doença grave, nós oramos, pedimos que a igreja ore, fazemos várias reuniões de oração, mas quando nós estamos com uma mera dor de cabeça, a nossa tendência é simplesmente tomar um comprimido. Não nos lembramos de Deus. A perspectiva de Davi era que Deus é quem o curava, Deus é quem o sarava fisicamente. Deus é quem o sustentava em cada momento. E era exatamente essa visão, essa correta percepção do sustento de Deus na sua vida que o levava a exaltá-lo e a bendizê-lo. Davi entendia que Deus é quem o perdoava, Deus é quem o sarava e Deus estava sempre agindo em sua vida. Na sequência, nós vemos Davi ainda enfatizando os feitos justos e salvadores de Deus. No verso 6, ele enfatiza: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Nós sabemos muito bem como Davi sofreu perseguições de Saul e do seu próprio povo. Como muitas vezes teve que viver às escondidas para preservar a sua vida. Davi era oprimido diuturnamente por seus adversários, por seus inimigos, povos e nações que gostariam de ver Israel destruído. Mas Davi em todo o tempo se apegava à justiça e à proteção de Deus. E aqui agora ele se volta ao Senhor enfatizando exatamente isso. O Senhor é quem faz justiça, os seus caminhos são retos. O Senhor é quem de fato julga a todos os oprimidos e traz alívio a eles. O que nós vemos é Davi lembrando das libertações que o Senhor promovera em sua vida. Libertação que trouxe vida, libertação que trouxe realmente a oportunidade de ele se apresentar diante do Senhor e o louvar. O Senhor, a quem servimos, é um Deus justo, é um Deus que julga todas as coisas e o oprimido. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada como igreja tivemos que enfrentar situações de opressão? Quantas vezes tivemos que lidar com ataques do inimigo? Mas em todo momento o que nós podemos perceber é a graça do Senhor nos sustentando e trazendo alívio. Por quê? Porque o Senhor é justo, porque o Senhor julga os oprimidos. Mas Davi continua a expressar o seu louvor, ou as razões do seu louvor a Deus, e no verso 7 nós encontramos algo fantástico. Ele louva, ele bendiz o Senhor, porque ele se faz conhecido. Eu não tenho dúvidas de que esse é um dos maiores privilégios que nós temos como servos do Senhor, de conhecê-lo. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Apesar de ser Deus tão grandioso em glória e majestade, apesar de ser um Deus tão sublime, a palavra nos mostra que ele se revela, ele se dá a conhecer ao seu povo. E é exatamente isso que Davi está lembrando no seu louvor. A ação bondosa de Deus em manifestar os seus caminhos ao seu servo Moisés e, consequentemente, a todo o povo de Israel. A manifestar os seus grandes feitos aos seus filhos, ao povo da aliança. E eu volto a enfatizar, apesar de toda a glória e majestade, Deus se revelou a mim e a você. Que privilégio nós temos, meus irmãos, de termos este lugar, esta congregação para nos reunir, para conhecer essa revelação de Deus, para lembrar e para contar os feitos de Deus realizados no passado e também no presente em nossa vida, para podermos expressar a nossa gratidão pela sua fidelidade, em fazer com que nós o conheçamos cada vez mais. E lembre-se que é esse conhecimento que nos liberta. João, registrando as palavras de Jesus, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se somos salvos, se podemos nos relacionar com Deus, nós precisamos simplesmente nos lembrar que isso é possível porque Ele se deu a conhecer a mim e a você. E esse é o papel nosso como igreja. Fazer com que Deus, por meio das Escrituras, se revele a outros que pertencem ao seu rebanho.
Esse é o seu papel como servo do Senhor, proclamar as boas novas de salvação, para que outros possam ter, pela graça e misericórdia do Senhor, os seus olhos desvendados para conhecerem os seus desígnios e os seus grandes feitos. A razão da nossa existência tão somente é esta: louvar o Senhor proclamando a sua palavra, fazendo-o conhecido em toda a terra. Mas Davi continua e ele apresenta um outro aspecto do seu louvor. Ele louvava a Deus, ele bendizia o Senhor, porque o Deus age com misericórdia e longanimidade. Os versos 8, 9 e 10 falam basicamente sobre esses dois aspectos, esses dois atributos de Deus, a sua misericórdia e a sua longanimidade. Na verdade, todo o salmo ecoa as misericórdias do Senhor. Mas de forma específica, olhando para esses três versos, nós vemos como Davi então é movido a louvá-lo por essa ação em sua vida. O verso 8, ele é, de forma bem objetiva, a lembrança da revelação de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 34. Quando então o Senhor, passando por Moisés, vai proclamar: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui nós vemos Davi ressaltando a misericórdia e a longanimidade, ou seja, a paciência de Deus para com o seu povo. A tolerância de Deus para conosco, por conta da nossa rebeldia, da nossa insistência em nos desviar dos seus caminhos, em nos afastar da sua lei, em desobedecê-lo. E mostra como esse Deus que é paciente, ele exatamente nos dá não aquilo que nós merecemos, mas a sua misericórdia, ou seja, um favor imerecido. E Davi então é movido a louvá-lo exatamente por conta dessa misericórdia. A despeito dos pecados do seu povo, Deus lhe estende a sua mão graciosa para livrá-lo. Veja no verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Muitas vezes nós não paramos para pensar nas implicações disso. Meus irmãos, se Deus fosse dar a cada um de nós o que nós merecíamos, certamente nós não estaríamos aqui. Já teríamos sido aniquilados pela sua ira, pelo seu furor. Porque como somos insistentes em nos desviar da palavra. Como, apesar de toda a instrução e de todos os instrumentos que recebemos para andar no reto caminho, nós insistimos em nos afastar do Senhor. E Davi então louva o nosso Deus, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Que assim deve ser cada um de nós. Deve ser na nossa vida como igreja, um contínuo louvor pela misericórdia de Deus que atua de forma permanente em nossa vida, tão somente por conta dos méritos de Cristo, tão somente por conta do sacrifício do Senhor, que nos redimiu de todo o pecado, e que façam que nós sejamos também participantes da família da aliança. Davi lista vários outros elementos que o move ao louvor. Nos versos de 11 e 12 ele usa algumas ilustrações corriqueiras, posicionamentos em que ele estava, para simplesmente apontar, para ilustrar a grandiosidade da misericórdia do Senhor. Ele chama atenção para a distância entre o céu e a terra, entre o Oriente e o Ocidente, para mostrar exatamente como é grande essa misericórdia, como são grandes os benefícios de Deus na vida do seu povo, daqueles que amam e que temem o Senhor. No Novo Testamento nós vemos a palavra enfatizando que esses benefícios chegam até nós tão somente por conta de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Romanos 8, quando Paulo fala de forma bem poética acerca do amor de Deus, e ele então nos lembra que Deus nos deu o seu Filho, porventura não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Como igreja nós temos desfrutado de incontáveis benefícios, frutos da bênção de Deus na nossa vida, frutos da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossa vida. E como igreja nós precisamos bendizê-lo, precisamos adorá-lo. A palavra nos mostra que Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.
o sacrifício remidor do Senhor faça com que nós sejamos inseridos na família da aliança e que convivamos juntos, caminhemos juntos e o glorifiquemos juntos. E a razão da nossa existência, meus irmãos, ao longo desses 57 anos, foi simplesmente louvar e bendizer esse Deus que é tão maravilhoso. Como Davi começa o seu salmo, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós precisamos prosseguir, escrevendo a nossa história. Uma história de louvor e de gratidão ao Senhor, que nos redimiu dos nossos pecados. Uma história de louvor e gratidão ao Senhor, que tem nos abençoado, que tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, que tem nos suprido em cada momento da nossa caminhada. Uma vida de louvor e de gratidão a Deus, que tem nos preservado com o propósito de servirmos para o seu louvor, para proclamarmos a sua palavra, para fazê-lo conhecido. Há muito que agradecer. Infelizmente, nos nossos dias, vir à igreja tem se tornado simplesmente uma busca por bênçãos de Deus. As bênçãos nós já recebemos. Vir à igreja, mais do que buscar bênção, é expressar o nosso louvor, a nossa gratidão por aquilo que nós já recebemos ao longo da semana. Eu sei que nós temos desafios diante dos dias que estão por vir. Eu sei que nós passamos aflições que nos incomodam e nos levam à exaustão. Mas mais do que buscar esse alívio e bênçãos decorrentes desse alívio, o que você e eu precisamos é olhar para aquilo que Deus já fez por nós, como Davi, e dizer: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Quantos benefícios o Senhor nos concedeu como igreja até aqui. Quantas coisas maravilhosas Ele fez por cada um de nós. Quantas coisas Ele tem realizado ainda. E como você tem expressado a sua gratidão, o seu louvor a Ele. No final do Salmo, Davi, como eu mencionei, convoca as multidões angelicais a enaltecer o nome do Senhor. Esse louvor é ampliado, incluindo a toda a criação, e o Salmo conclui com a repetição das palavras iniciais, quando Davi então diz para si mesmo: bendiz a minha alma ao Senhor. Diante de tudo o que nós vimos nessa manhã, meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações finais de forma prática. A primeira delas é que você e eu, todos nós como igreja, devemos reconhecer os benefícios do Senhor e a sua misericórdia em nossa vida. Daniel, falando sobre o seu louvor a Deus pela sua misericórdia, vai dizer: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Assim como Davi e Daniel, nós precisamos dar prosseguimento à nossa vida, mas sem jamais nos esquecer que os benefícios que nós temos não são conquistas nossas, mas frutos da ação de Deus em nossa vida. Que as misericórdias que nós recebemos, elas procedem tão somente do Senhor, não de qualquer mérito que há em nós. Além disso, nós devemos também suplicar pelos benefícios e pelas misericórdias do Senhor. Precisamos fazer isso sob duas perspectivas: por nós mesmos ou para nós mesmos. Nós precisamos pedir que Deus continue a usar dessa misericórdia e a nos abençoar. Mas também precisamos pedir pelos outros. O próprio Daniel vai dizer: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel orava não somente a respeito da sua vida, mas sobre o povo de Deus, que estava distante, que estava sofrendo o juízo por conta dos seus pecados. E assim nós precisamos também implorar, não só por nós, mas também por aqueles que estão ao nosso redor. Pense na crise que nosso país atravessa. Nós precisamos implorar pela misericórdia do Senhor. Em vez de simplesmente reclamarmos das dificuldades, dos problemas que encontramos na nossa política e nossa economia, nós precisamos orar mais, pedindo a Deus que seja misericordioso. Reconhecer a misericórdia e os benefícios de Deus, clamar a misericórdia e os benefícios do Senhor,
e, como Davi, render graças pelas misericórdias e pelos benefícios do Senhor. No Salmo 89, a palavra diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Os benefícios e as misericórdias do Senhor têm sido presentes no seu discurso, nas suas conversas. Você tem falado delas àqueles que estão ao seu redor? É disso que nós precisamos. É disso que nós temos que fazer e falar aos outros. Dos benefícios e das misericórdias do Senhor. E por fim, como Davi louva enfaticamente pela misericórdia do Senhor, nós precisamos não apenas louvá-la, nós precisamos também praticá-la. Assim como Deus é misericordioso para com você, você precisa ser misericordioso para com o próximo. Assim como Deus é um benfeitor em sua vida, você precisa ser um benfeitor ao seu próximo. E eu não estou falando aqui necessariamente em questões que envolvem aspecto financeiro. Coisas simples do nosso dia a dia, como ajudar alguém que precisa carregar algumas compras ou atravessar a rua. Às vezes simplesmente parar para ouvir alguém próximo a você, ou quem sabe um desconhecido. Tantas pessoas que vivem na solidão, desamparadas, sozinhas. Tantas pessoas enlutadas, e o que elas precisam simplesmente é de alguém, às vezes, ao lado delas, sem falar nada, só estando presentes. Assim como Deus é misericordioso e nos perdoa, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Por maior e por pior que tenha sido a ofensa que ele nos provoque. É assim que o Senhor nos chama a viver. E é assim que nós precisamos caminhar como igreja do Senhor. Deus tem escrito a sua história também por nossa vida, também por meio da instrumentalidade da nossa igreja. E o nosso desejo é que Ele continue a fazer isso por meio da vida de cada um que aqui congrega. E enquanto Deus faz isso, e nós desfrutamos dos seus benefícios e da sua misericórdia, cabe a cada um de nós louvá-lo e bendizê-lo. Como Davi, sem esquecer de sequer um só dos seus benefícios. Que Deus nos ajude a enxergar a sua bondade e a sua misericórdia em nossa vida. E que Ele nos ajude a contemplar os grandes feitos que Ele tem realizado na nossa existência. Vamos orar.